texto do livro de primeiro livro dos Reis, capítulo 19. Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias havia feito e como havia matado todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe: que os deuses me castiguem se amanhã, a estas horas, eu não tiver feito com a sua vida o mesmo que você fez com a vida de cada um deles. Elias ficou com medo, levantou-se para salvar a vida, se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá. E ali ele deixou o seu servo. Ele mesmo, porém, foi para o deserto caminhando um dia inteiro. Por fim, sentou-se debaixo de um zimbro, sentiu vontade de morrer e orou: basta, Senhor, tira a minha vida, porque eu não sou melhor do que os meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que um anjo tocou nele e lhe disse: levante-se e coma. Elias olhou e viu perto da sua cabeça um pão amassado sobre pedras em brasa e um jarro de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e lhe disse: levante-se e coma, porque a viagem será longa. Então Elias se levantou, comeu e bebeu. Com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. E ali entrou numa caverna onde passou a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: eu tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Só fiquei eu, e eles estão querendo tirar minha vida. Então lhe foi dito: saia daqui e fique diante do Senhor no monte. E eis que o Senhor estava passando, e um grande e forte vento fendia os montes e quebrava as rochas diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto veio um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo veio um som de um suave sussurro. Quando Elias ouviu isso, cobriu o rosto com o manto e saindo-se, pôs-se à entrada da caverna. E eis que veio uma voz e lhe disse: o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: eu tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Só fiquei eu, e eles estão querendo tirar minha vida. Então o Senhor disse a Elias: vá, volte ao seu caminho para o deserto de Damasco, e chegando lá, unja Azael como rei da Síria, unja também Jeú, filho de Ninsi, como rei de Israel, e Eliseu, filho de Safate, como de Abel Meolá, como profeta em seu lugar. Quem escapar à espada de Azael, Jeú matará. Quem escapar à espada de Jeú, Eliseu o matará. E também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos, que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Amém? Irmãos, Elias, o tesbita, como era conhecido, foi um dos maiores e significativos profetas da história de Israel. Aliás,
ele é tomado no Novo Testamento como aquele que representa todos os profetas. Aquele que representa a profecia em si. Tanto que nas profecias escatológicas diz que o Senhor voltaria a enviar Elias. Não é a reencarnação de Elias, não é o espírito reencarnado de Elias, mas significa o ministério profético de Elias. Elias representa tantos profetas que várias vezes nós vamos ouvir. Jesus, por exemplo, ele fala sobre a revelação de Deus está contida na lei e nos profetas. E é por esta razão que quando ele está no Monte da Transfiguração com os discípulos, Pedro, Tiago e João, e eles adentram as dimensões celestes, e eles transpassam as membranas, como diria a física quântica, de uma dimensão do espaço-tempo a uma outra dimensão espiritual. E ali eles contemplam não só o Cristo glorificado, como eles contemplam duas personagens que são quem? Elias e Moisés. A lei e os profetas. É só para a gente entender a dimensão do profeta Elias no contexto da profecia de Israel, tendo ele profetizado ali por volta do século 9 a.C., meados do século, em torno do ano 850, durante o reinado do rei Acabe, um tempo de um colapso espiritual terrível em Israel. Neste tempo, os reinos já estavam divididos. Já havia um reino de Israel, ou chamado de Judá, ao sul, com a sua capital em Jerusalém, e um reino ao norte, chamado de Israel, com a sua capital em Samaria. Elias era um profeta do norte, do reino de Acabe. Acabe reinava no norte, enquanto Josafá reinava no sul. E Acabe casa-se com Jezabel, filha de um homem pagão sidônio chamado Etbaal. E ele traz com seu casamento para dentro de Samaria e para dentro de Israel o culto e a adoração a Baal. E os profetas de Baal começam a sacrificar a Baal nos mesmos altares e nos mesmos montes santos onde se prestava culto ao Deus de Israel, razão pela qual Elias diz a Acabe: por que você tem um coração dúbio? Se o Senhor é Deus, sirva-o. Ou a Baal, agora não dá para servir a dois senhores. E nesse contexto de apostasia da fé e da espiritualidade do povo, Elias desafia os profetas de Baal na famosa história onde o Senhor manda fogo dos céus consumir o altar do holocausto. E a partir disso, Elias então, tomado de autoridade, mata todos os profetas de Baal que estavam ali sob a tutela da rainha Jezabel. E então Jezabel, ao ouvir esta notícia, ameaça Elias. E diz: amanhã, esta mesma hora, eu juro, pelos deuses, que do mesmo modo que você fez aos profetas de Baal, eu vou fazer com a sua vida. E este homem, que não é qualquer homem, este homem que orou e fez parar de chover por 3 anos e meio. Este homem que multiplicou o azeite da viúva. Este homem que fez o filho de certa viúva também, de certa mulher ressuscitar. Este homem poderoso em obras e palavras, cheio de autoridade e cheio de unção divina. Este homem que tinha uma fé que quando ele ora para chover e ele manda o seu moço subir o monte para ver se nuvens de chuva se aproximavam, o moço volta e diz assim: eu não vejo nada senão uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. É como se diante da montanha eu fechasse a mão assim, ó, e a única nuvem que eu vejo, Senhor, é deste tamaninho.
E este homem tinha tanta fé que ele diz assim: então vai até o rei e avisa ele que vai chover. Sabe, este homem que diz que vai chover quando não há sinal de chuva, depois de uma seca de mais de 3 anos. Este homem que matou sozinho 450 profetas. Agora está assustado, deprimido, amedrontado, terrivelmente perturbado em sua alma. O que eu quero dizer a você nesta manhã, irmão e irmã, e eu queria que você guardasse essa frase no seu coração: não desista da vida. E quando eu digo não desista da vida, eu não estou dizendo apenas não desista de viver. Não é não desista de existir neste mundo. É não desista de viver vivendo. Não desista de cumprir o propósito da sua vida. Não desista do seu ministério. Não desista do seu lar. Não desista dos seus filhos. Não desista da sua vocação. Não desista dos teus propósitos. Não desista de viver. Mesmo que chegue em determinado momento, onde você não tenha mais forças para prosseguir. Porque o profeta Elias, ele é aquele homem que tudo que ele quer é viver. O texto diz que ele foge de Jezabel para tentar preservar a sua vida. Mas um pouco de tempo depois, caminho de um dia adiante, ele é tomado de uma escuridão tão grande na sua alma, que ele diz: chega, eu prefiro morrer. A palavra que ele usa é basta. Senhor, tira a minha vida. Eu não sou melhor que os meus pais. Eu não encontro significado para continuar vivo. Eu não encontro motivos para continuar insistindo. Porque parece que a dor e o medo só aumentam. Depois de um dia de caminho fugindo, é como se ele dissesse: para onde eu posso ir? Como eu posso me esconder dessa escuridão? Eu posso caminhar 1 dia, 2 dias, 3 dias, 1 mês. Jezabel vai me achar. E que sentido, que alegria, que prazer tem na vida a gente ter que andar todos os dias apenas para tentar manter-se vivo e não desfrutar a própria alegria de viver? Então chega. Há algum tempo eu estava aconselhando uma pessoa que estava sofrendo de depressão, e eu disse: você precisa tentar, você não pode desistir. E ela, chorando, olhava para mim e dizia: eu não quero tentar mais, eu cansei de tentar. Você não entende. Elias está dizendo isso para Deus: eu não quero mais tentar.
quero mais todo dia caminhar 1 dia, 2 dias, 3 dias e não conseguir nunca ver a possibilidade de eu sair deste problema. Eu não estou mais disposto a fazer nenhum tipo de esforço. E não é só porque eu já não tenho mais forças. É porque eu não tenho mais nenhuma vontade. E às vezes na depressão a pessoa sabe o que tem que fazer, sabe o que precisa fazer. Mas é como se ela estivesse acorrentada à sua dor. E esse cara, não é porque ele quer morrer. É porque ele não quer mais sentir dor, medo. E muitas vezes as pessoas tiram a vida porque a única coisa que elas queriam era viver. Mas existe uma coisa que esse texto nos ensina. Quando Elias diz basta, quando Elias diz tira a minha vida, Senhor, e ele se prostra e dorme, um anjo lhe toca e diz levanta-te e come. A primeira lição que esse texto nos dá é que Elias tinha chegado ao limite dele. Mas Deus sabe que este ainda não é o fim. Os nossos limites não são os limites de Deus. Não chegará ao fim, ou não chegou ao fim, e não terminou, enquanto Deus não disser que terminou, meu irmão. Não terminou enquanto Deus não disser que terminou. Quantos bastas você está dizendo a si mesmo nesta hora? Quando foi que as suas forças acabaram? Quando foi que você perdeu a esperança e se entregou como Elias? Eu não sei. Mas eu sei que Deus nesta manhã quer tocar em você e dizer para você: levanta-te. Levanta-te, porque eu vim hoje alimentar a sua alma de esperança. Eu vim hoje alimentar a sua alma de esperança. A segunda coisa que eu aprendo com esse texto é que homens de fé também sofrem. Elias não era um fraco. Elias não era um covarde. Às vezes nós temos tanto preconceito em olhar o sofrimento emocional das pessoas, a apatia delas, a tristeza, a depressão, a ansiedade. Deixa eu dizer uma coisa a você: Elias não era um fraco, Elias não era um covarde, Elias era o cara que eu acabei de relatar para vocês o significado e o tamanho dele. Ele está listado lá no livro de Hebreus como o herói da fé. Como aquele que orou e fez parar de chover, e orou e fez chover. Mas homens fortes também cansam. Homens valentes também deprimem. Eu li uma frase essa semana que me impactou. Enquanto eu orava pelo sermão deste domingo,
Uma frase que dizia a respeito da depressão de Elias: Deus faz o profeta, mas não desfaz o homem. O Deus que faz o profeta não desfaz o homem. O Deus que levantou você, seja para o que for na sua vida, e te capacita, e que te fortalece, que te unge, não destrói a sua humanidade, a sua capacidade de sofrer, de chorar, de sentir. Elias é homem, diz o texto de Hebreus, como eu e você. A fé não nos torna sobre-humanos, a fé não nos torna indestrutíveis, a fé não nos faz invulneráveis, a fé não nos faz intocáveis, a fé nos dá esperança, mas nós continuamos sendo vasos de barro. O apóstolo Paulo, lá em 2 Coríntios capítulo 4, versículos 6 e 9, no finalzinho do verso 6, ele diz assim: eis que ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus, na face de Jesus Cristo. 2 Coríntios 4, 6 é o texto. Eu estou no finalzinho. Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Mas olha o que diz o começo do verso 7. Lê comigo em voz alta. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro. Só até aí. Eu não sei quanto de fé você tem, quanto de unção, quanto de dom, quanto de poder de Deus manifesto e experimentado na sua vida, quanto de sabedoria do alto. Nada disso desfaz o fato de que você é humano. Não se decepcione com a sua dor, com o seu sofrimento. Não se decepcione com o seu fracasso. Não se decepcione com a sua tristeza. Não se decepcione com o fato de você deprimir. Não se decepcione com o fato de você ter ansiedade. Não se decepcione com isso. Você é humano. Você é humano. Não se decepcione se um dia você me ver em sofrimento, em dor, em tristeza, em abatimento, desanimado. Por mais que você admire o pastor, por mais que você ache ele um homem de fé, por mais que você acredite que ele é uma pessoa confiante, mas haverá momentos onde eu estarei com Elias, porque eu tenho este tesouro num vaso que é só barro. E nós somos mais barro do que gostaríamos de ser. Nós somos mais humanos do que a experiência religiosa tenta sugerir a nós. Os filhos de Corá, no Salmo 42, eles dizem, no verso de número 7, um abismo chama outro abismo. Ao ruído das tuas cachoeiras, todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. E no versículo 11 ele diz, o salmista: porque está abatida a minha alma? Porque se perturba dentro de mim? Eu estou no Salmo 42, aí o pessoal da projeção. Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. Por que está batida a minha alma? Sabe, o salmista, ele não perdeu a fé. A sua fé está intacta.
A sua confiança em Deus está intacta. Mas ele está olhando para dentro de si mesmo e dizendo: mas por que eu continuo triste? Mas por que eu estou abatido? Por que a minha vida está sendo assim, sabe? Um abismo chama outro abismo. Tem muitas pessoas que não conseguem entender a dimensão desta figura, desta metáfora. O que o povo do texto bíblico antigo chamava de abismo eram as vagas das ondas do mar. O mar revolto e escuro era chamado na teologia do Antigo Testamento de abismo. Lembra? No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. O Espírito de Deus pairava sobre as águas e havia trevas sobre a face do abismo. E o texto, o salmista diz: um abismo chama outro abismo. Alguém já andou de barco aqui numa tempestade? Já teve esta experiência traumática? Eu já tive a experiência de voltar de uma tempestade depois de 3 horas e meia mar adentro, em alto mar, numa traineira de pesca, com aqueles motorzinhos que faz tac, 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 tac. E é assim que acontece. A gente sobe na crista de uma onda e depois despenca lá de cima. E depois sobe de novo com a esperança que do outro lado tem a calmaria, mas tem outro abismo. A figura, a metáfora do salmista é a figura do mar revolto. Quando ele diz um abismo chama outro abismo, ele completa a metáfora dizendo: todas as suas vagas, as vagas são exatamente aqueles buracos que se formam no mar quando ele está revolto. O sentimento emocional às vezes é assim. A pessoa parece que está bem e despenca. E quando a gente acha que ela saiu do buraco, afunda de novo. É assim que o salmista está descrevendo a dor da alma dele. É como um abismo atrás de outro abismo. Ele diz: por que está abatida a minha alma? Eu tenho fé, eu creio em Deus, eu tenho esperança em Deus, mas por que eu não consigo sair dessa tristeza? Sabe por quê, meu irmão? Porque você é barro, você não é de ferro, você não é indestrutível, você é uma pessoa que sente, que adoece. Isso não tem a ver com o tamanho da sua fé, nem quanto tempo você tem de crente, nem com que tipo de esperança em Deus você tem. Aceite a sua humanidade. Não ouça acusações que querem espiritualizar o teu problema de qualquer forma. Onde tudo parece ser falta de Deus, falta de oração, falta de fé, falta de motivação, falta de vontade. Mas só você sabe o tamanho da sua dor e a escuridão onde você está. O salmista Davi, ele chama isso de uma prisão. A depressão de Davi, sabe como ele a descreve? Cordéis, sabe o que é cordéis? São cadeias, são cordas. Cordéis de morte me cercaram e angústias do inferno de mim se apoderaram. Talvez seja mais eloquente descrição de um quadro deprimido, é a descrição de Davi. Angústias do inferno de mim se apoderaram. É este o lugar onde Elias está. Mas acontece que no texto de 2 Coríntios, capítulo 4, versículos 6 e 9, que nós acabamos de ler, e eu li apenas o primeiro fragmento que diz: temos, porém, este tesouro em vasos de barro. Pode projetar o texto para mim? Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro. O texto prossegue. Lê comigo. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que se veja que a excelência do poder
vem de Deus e não de nós. Agora lê o verso 8 comigo. Em tudo somos atribulados, porém não. Ficamos perplexos, porém não. Somos perseguidos, porém não. Somos derrubados, porém não. Sabe o que o apóstolo Paulo está dizendo com esse jogo de palavras? Sem que a gente queira ficar tentando entender o significado de cada uma delas. O que o apóstolo Paulo está dizendo é o seguinte: que em cada um de nós habita um pouco de luz e trevas, de força e fraqueza, de esperança e desânimo. Nós somos assim. Mas acredite, que se há perplexidade em você, também há a possibilidade de não sucumbir diante disso. Acredite que se há medo em você, também há que haver e há coragem. Acredite que se há fraqueza em você, também há força. Porque a palavra diz: quando eu penso que eu sou fraco, aí é que eu sou forte. Diga ao fraco, eu sou, diz o Senhor. Nós somos pessoas assim, que temos fé, mas muitas dúvidas também. Temos coragem, mas também muito medo. Temos esperança, mas também ansiedade. Então entenda, o fato de você estar neste lugar, o fato de você estar vivendo este momento escuro da vida, o fato da sua história estar passando por esta vaga, por este abismo, não significa que acabou. Você não fracassou, sua fé não fracassou, o seu Deus não te abandonou. O que Paulo está dizendo é: por mais que nós tenhamos momentos difíceis, por mais que a gente chegue ao fundo do poço, nós também temos em Deus a capacidade de emergir de lá. Não seremos destruídos, não fomos abandonados, Deus está com você. Quando Elias cansou, irmãos, ele dormiu. E depois de uma noite de sono, foi que o Senhor o despertou e disse: levanta e come. E o texto diz que ele levantou, comeu, e fez o quê? E dormiu de novo. E Deus o levantou pela segunda vez e disse: levanta e come. E depois segue uma palavra muito desafiadora, porque ele diz assim: porque o caminho será longo. Tantas vezes a gente acha que Deus é aquele cara que, quando nós oramos e clamamos pelo seu socorro, ou quando Ele vem ao nosso socorro, as coisas vão mudar por um milagre, né? Nós somos muitas vezes construídos dentro de uma experiência religiosa onde a fé opera desse jeito. A gente ora e as coisas mudam. A gente ora e o milagre acontece. A gente ora e a depressão vai embora. A gente ora e a ansiedade passa. A gente ora e o pânico desaparece, o medo desaparece. Mas esse texto me ensina que Deus está dizendo para Elias: Elias, prepara o teu coração, fortalece o teu corpo, come, porque o caminho será. Porque Deus tem seus modos de ir nos curando, irmãos. Deus tem os seus modos de ir nos resgatando de nós mesmos. E muitas vezes esse caminho será longo. Mas lembre-se de uma coisa. Lembre-se de uma coisa. Era Deus quem estava alimentando Elias. É Deus quem vai te dar o pão de cada dia para resistir a este caminho.
É Deus quem vai te dar a força para passar cada instante. É Deus quem vai te ajudar a suportar cada dia desse ano. É Deus quem vai te ajudar a suportar cada momento angustiante desta jornada. É Deus, é de Deus que vem o pão. Ele é o teu sustento, Ele é a tua esperança. Cansaço não é para desistir, cansaço é para descansar. Elias dormiu, descansou, mas levantou, alimentou a alma, alimentou o corpo, alimentou a mente. E voltou a se prostrar, porque às vezes o seu corpo, às vezes as suas emoções, às vezes a sua mente vão insistir para que você continue no mesmo lugar. Mas o texto nos ensina que o Senhor vai insistir com você. Deus vai insistir com você. Deus no dia seguinte estará lá dizendo: vamos mais uma vez. Tenta de novo. Você consegue. Tenta mais uma vez. Não desista. Levanta, Elias. Deus não virou as costas e disse assim: ele não quer, ele não está afim, ele se entregou. O Senhor disse: eu vou te acordar quantas vezes for necessário te acordar. Deus vai levantar anjos. Lembra, Elias estava sendo cuidado por anjos. Anjos são mensageiros de Deus. Eles não têm asas muitas vezes, eles não brilham, eles não se locomovem como relâmpagos. Às vezes são só pessoas que te amam, vão se colocar no seu caminho e vão ser palavra de Deus para o seu coração, e vão ser afeto de Deus para a tua vida, e vão ser cuidado de Deus para a sua alma. E por último, Elias se encavernou. Deus mandou Elias para o monte porque queria que ele tivesse uma experiência com ele lá. Mas Elias, quando chega no monte, se esconde dentro de uma caverna. E muitas vezes a gente está encavernado dentro de nós mesmos. Há muitos anos atrás, há mais de uma década atrás, eu li uma frase do pastor Israel Belo de Azevedo, da Igreja Batista, lá na Tijuca. Quando ele dizia: Elias era o homem que morava na caverna, que morava dentro dele. Olha que frase. Elias morava na caverna, que morava dentro dele. Há quanto tempo você está morando na caverna que mora dentro de você? Há quanto tempo você está sozinho nessa escuridão? O texto bíblico diz que aquela voz disse para Elias: Elias, o que você está fazendo aqui na caverna? E Elias diz para Deus: porque eu fui fiel, eu busquei o Senhor, eu preguei a tua palavra, eu fiz tudo certo, mas ninguém me entende, sabe? Ninguém me ama, ninguém me quer. Parece aquela hiena, lembra da hiena da Hanna-Barbera? Quem é do meu tempo sabe. A hiena do Hanna-Barbera. A vida, céus, azar. E Elias se queixa dentro da caverna. E a voz do Senhor diz para ele: sai da caverna, Elias. Sai da caverna. Eu quero falar com você. E Elias vai para o lado de fora. E aí o texto diz que Deus passou ali naquele lugar. Sabe, irmãos, quando a gente está vivendo um sofrimento, a coisa mais difícil é a gente conseguir perceber que Deus está com a gente. A gente não consegue ver Deus no horizonte, sabe? A gente não consegue ver saída, a gente não consegue ver esperança. Sabe por quê? Porque talvez na maioria das vezes a gente esteja pintando um Deus que para nós ele é sempre força, é sempre poder. É sempre trovão, terremoto, fogo.
Mas o texto diz que Deus não estava em nenhuma dessas potências. Talvez para um homem que orou e controlou o tempo, o vento talvez pudesse significar a ação de Deus na vida dele. Talvez para um homem que orou e fez cair fogo dos céus, o fogo que começou a incendiar os arbustos e rochas naquele monte em Horebe, talvez fosse sinal de um Deus que ele aprendeu a conviver. Talvez a gente tenha aprendido tanto a respeito de um Deus que troveja, que a gente não percebe um Deus que sussurra. E o texto diz que então Elias ouviu um sussurro. Em outra tradução, um cicio. Numa expressão mais clara, uma voz falando no ouvido dele, como o som da respiração. Como se não fossem cordas vocais vibrando, mas fosse apenas o ar passando pela cavidade da nossa oralidade, pelas formas, produzindo um som. Elias. Talvez apenas você parar e perceber isso. Sabe que som é esse? É esse som, ó. Foi algo parecido com isso que Elias ouviu. Deus muitas vezes não está no fogo, no terremoto, na tempestade. Mas quando você for capaz de ouvir o som do ar que você respira, lembre-se, eu sobrevivi a mais um dia, porque o Senhor está aqui. Eu acordei mais uma manhã, porque Deus está aqui. Eu consigo respirar mais uma vez, porque Deus está aqui. Você está vivo, meu irmão. Não desista desta dádiva de vida. Sugue com toda a força este ar que te envolve neste momento, e você vai ouvir um som, e este som é Deus dizendo a você: eu sou a fonte da tua vida, eu te dei a vida, eu sustento a sua vida. Não desista dela, porque ela só chegará ao fim quando eu disser que acabou para você. Até lá, eu te sustento. Vai passar. Vai ser um longo caminho, talvez, mas vai passar, em nome de Jesus. E o Senhor encerra aquela conversa com Elias, dizendo: qual o teu problema? E ele diz assim: porque eu estou sozinho. E o Senhor diz: então aceite ajuda. Unge Azael, rei sobre a Síria. Unge Jeú, rei sobre Israel. E unge Eliseu, profeta, em teu lugar. Essa é forte, né? Unge Eliseu, profeta, em teu lugar. Sabe o que Deus está dizendo para Elias? Elias, você não precisa carregar o peso do mundo. Há outras pessoas que podem carregar os seus fardos. Há outras pessoas que podem carregar o jugo que você está carregando. Não fica sozinho. Aceite a dádiva. Aceite a dádiva daquilo que Deus está te oferecendo. Olhe para o lado. Ajudem-se, apoiem-se, acolham-se. Este lugar não pode ser um lugar onde nós julgamos, onde nós apontamos e onde as pessoas se sentem sozinhas. Este lugar é o lugar onde as pessoas entram por aquela porta e elas precisam se sentir bem-vindas. Mesmo se entrarem aqui com a camisa do Vasco, Lohane. Sinta-se amada neste lugar, minha filha.
Sinta-se querida. E Elias disse: eu estou sozinho. E o Senhor disse: não, Elias, tem mais 7.000 pessoas como você. Tem mais gente que sofre como você. Tem mais gente neste lugar quebrada como você. Tem mais gente que talvez não demonstre, que talvez esteja sorrindo, que talvez esteja usando escudos para tentar fingir que as coisas estão bem. Mas eu sei que você sofre, eu sofro, nós sofremos. Mas Deus está dizendo: unam-se. E os seus inimigos não serão mais fortes do que vocês juntos. Em nome de Jesus. Amém? Não desista da vida. Segura na mão do seu irmão e ora com ele. O homem que foi ameaçado de morte, depois pediu para morrer. Curiosamente, Deus decidiu que ele jamais passaria pela morte. Elias foi um dos 2 personagens do Antigo Testamento que não viu a morte. Deus o tomou para si no meio de um redemoinho. Porque se Deus decidiu que você vai viver, nada tem poder sobre a tua vida. Aleluia. Ore por isso, ore pelo seu irmão, ore pelo seu coração. Estamos juntos, esta é a palavra desta manhã. Nós estamos juntos aqui para passarmos juntos por essa estrada difícil da vida. Obrigado, Senhor, pela tua igreja, pelo teu povo. Obrigado pelos nossos corações que encontramos neste lugar. Azaéus e Jeús, tanto quanto Eliseus, pessoas que vão lutar por nós, que vão pelejar as nossas batalhas, que vão segurar nas nossas mãos, que vão nos ajudar a chegar no fim da nossa história. Em nome de Jesus. Amém.